Estimados irmãos e irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, na liturgia da palavra deste dia 26 de agosto, segunda-feira, 22ª semana do tempo comum, proclamamos na primeira leitura da liturgia o início da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5, de 11 a 12. Trata-se de uma saudação inicial na qual são identificados os destinatários e os remetentes do escrito. É interessante perceber que tais destinatários são qualificados teologicamente como igreja alicerçada em Deus nosso Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta saudação inicial é seguida por uma ação de graças que se estende do versículo 3 ao versículo 12. O objetivo desta ação de graças é, sobretudo, suscitar a boa vontade de cada um para que acolha de bom grado as reflexões e exortações que serão feitas ao longo da carta. Ora, para captar a atenção e a abertura de coração da comunidade, os remetentes do escrito evidenciam o progresso da fé e a abundância do amor vividos na comunidade, assim como a perseverança em meio às perseguições e sofrimentos suportados pelos membros da comunidade em vista de sua participação plena no reino de Deus. O texto nos coloca, portanto, diante de uma preocupação evidente: crescer na fé e no amor, mesmo em meio às tribulações do tempo presente. É, portanto, um chamado de atenção para que o peso do cotidiano, com suas labutas e fadigas, seja assumido com a certeza de que participaremos da glória do reino. Deste modo, a ação de graças prepara o leitor da carta a temática que motivou o escrito. Esta temática é indicada, sobretudo, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, onde encontramos, neste capítulo, uma resposta a prováveis membros da comunidade que afirmavam que o dia do Senhor já veio. Afirmando que o dia do Senhor já veio, estes membros devem ter causado um rebuliço, gerando euforia e, ao mesmo tempo, fazendo com que os membros da comunidade não mais se preocupassem com o dia a dia da fé, nem mesmo com o trabalho diário. Por isso é interessante que nós nos remetamos à exortação que encontramos no final da segunda carta aos Tessalonicenses, justamente aqueles que estão vivendo de uma maneira desordenada, diz a carta, muito atarefados em nada fazer. Tudo indica que a perturbação causada pela afirmação de que o dia do Senhor já veio estava gerando uma certa apatia de fé e de amor. Não há mais necessidade de perseverarmos nas tribulações, perseguições, pois amanhã, logo amanhã, o Senhor nos tirará desta situação. No fundo, a afirmativa de que o dia do Senhor já aconteceu aliena a comunidade da realidade, da vivência da fé diária. Neste contexto, é importante lembrar, como o texto nos faz pensar, que as perseguições e sofrimentos devem ser acolhidos numa atitude de perseverança, na certeza de que esta situação não deve ser evitada ou negada, pois justamente a partir destas situações gera-se a dignidade necessária para a participação no reino de Deus. Assim, a tríade de virtudes já evocada na primeira carta aos Tessalonicenses, justamente na ação de graças desta carta, agora na segunda carta ganha uma nova coloração. É preciso progredir sempre mais na fé. Ora, todo progresso se realiza e se desenvolve no tempo. Portanto, o tempo presente é a ocasião oportuna para o crescimento da fé, o amadurecimento da fé. O amor deve ser sempre mais abundante, sem medidas. Diga-se de passagem que o verbo grego utilizado para caracterizar a ação do amor evoca a ideia de excessividade, ou seja, um amor transbordante. Esperaríamos, ao lado de fé e amor, a virtude da esperança para fechar a tríade paulina das virtudes teologais. Portanto, no entanto, a esperança, no texto que nós escutamos, é evocada indiretamente
quando se fala da perseverança nas perseguições e tribulações. Com efeito, esperar significa não perder de vista o horizonte do reino de Deus, bem como da vocação para a qual devemos ser dignos. Assim, é preciso perseverar na esperança, sem as euforias que nos alienam, mas com serenidade e fortaleza de ânimo, assumir o peso do cotidiano com suas adversidades. A saudação, tal como nós escutamos na liturgia, se conclui com uma profunda oração na qual se pede para que todos sejam considerados dignos do chamado que Deus faz e para que todos desejem sempre o bem e assim manifestem de forma dinâmica a obra da fé. A fé, portanto, deve alimentar o amor e deve ser ativa, viva, dinâmica, gerando um movimento existencial de louvor a Deus. É assim que Jesus é glorificado na comunidade. Caro irmão, cara irmã, que vivenciemos nossa fé com os pés fincados na realidade, não nos deixando levar por euforias momentâneas. Que nossa fé se exprima, sobretudo, em amor transbordante, mesmo excessivo, perseverante na prática do bem. Vençamos toda forma de hipocrisia e falsos juramentos contra os quais Jesus nos adverte no Evangelho de hoje. Em uma palavra, não nos cansemos de fazer o bem, como diz Paulo aos Gálatas, pois assim somos glorificados em Cristo e Cristo em nós. Boa meditação a todos.